pessoal, tudo bem? Beleza? Vídeo rapidinho aqui para vocês hoje, só para contar para vocês umas reflexões que eu tive hoje. É interessante falar reflexões porque são filosóficas. Vai ser um vídeo realmente mais curto esse hoje, mas eu quero trazer para vocês o que eu aprendi aí nesses últimos anos estudando filosofia. Se vocês gostarem, eu faço mais para frente um vídeo mais complexo ou um vídeo trazendo outras filosofias de autores específicos, mas hoje eu vou falar da filosofia em si e eu quero contar algumas histórias. Bora pro vídeo? Antes disso, galera, por favor, não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar, tudo aquilo que vocês já sabem para me ajudar. Cheguei a 200 inscritos ontem, muito obrigado, valeu a todos que estão aí. E é só o começo de uma história muito bacana que eu quero construir. Próxima meta são os 2 mil, depois os 20 mil, aí os 200 mil. Daí pra frente, qualquer coisa é lucro. Então, acho que é uma meta interessante aí de pensar de 100 a 200 mil inscritos para o conteúdo que eu faço. Beleza? Vamos lá então, batendo 1 minuto de vídeo, vamos começar. Pessoal, quero contar para vocês primeiro aqui, hoje eu vou contar 2 histórias. A primeira delas vai ser a história do Viktor Frankl, que era um psiquiatra austríaco, austríaco, que foi preso em Auschwitz, em campo de concentração, e lá, como vocês bem sabem, para quem não sabe, né, ele foi preso pelo regime nazista, campo de concentração era o modus operandi dos nazistas na época, e lá ele perdeu tudo, perdeu família, quase perdeu a vida, e principalmente quase perdeu o sentido da vida. Pessoal, foi um momento terrível da história, onde as pessoas, Viktor era judeu, então as pessoas por sua etnia, a sua cultura, a sua religião, enfim, que é a cultura judaica, eram pegos, presos, trabalhavam em campos de concentração forçados e depois de um tempo a lógica era a lógica de extermínio sistemático naquilo que ficou conhecido como Holocausto, um dos piores períodos da história humana. Lá o Viktor Frankl percebeu o quê? Que aqueles que morriam primeiro eram aqueles que desistiam primeiro. E aí ele viu que o que morria primeiro não era o mais forte fisicamente, não era o mais inteligente, era outra coisa. E aí ele percebeu que não era o sofrimento que destruía a pessoa, e sim quando ela perdia um porquê. Então ele via que aqueles que demoravam mais para morrer eram aqueles que tinham filho, que tinham uma esposa, uma namorada, uma amada esperando em algum lugar, ou que eles tinham um propósito muito grande de tipo, vou sair daqui, vou escrever um livro, que era o caso do próprio Viktor. O cara era jogador de futebol, o que quer que seja, tinha um propósito, algo maior do que ele mesmo, e esses conseguiam resistir melhor. Então, aqui o Viktor entendeu que o que mata, o que nos destrói, não é o sofrimento, e sim a falta de um propósito. Aqui, ele vai colocar à prova uma leitura que provavelmente Viktor fez na faculdade de psiquiatria, de medicina e especialização de psiquiatria, que é Nietzsche, né? Ou nos seus estudos durante a vida ele deve ter feito especialmente nessa parte da psiquiatria, porque Nietzsche vai dizer: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Essa é uma frase do Nietzsche que o Viktor Frankl então vai viver e vai sistematizar num processo terapêutico, depois que ele vai chamar de logoterapia, que é uma terapia em busca de sentido. Ou seja, até hoje ela é usada em muitos protocolos de ansiedade, depressão, especificamente depressão, transtornos suicidas, enfim, justamente porque ela trabalha com essa ideia de qual é o teu porquê, o que é que você ainda tem para viver aqui na Terra, um propósito, uma missão que só você pode fazer e lutar por. Então, eu até escrevi aqui, eu esqueci de falar hoje do caderninho, mas ele tá aqui, então quando eu olhar para baixo é porque eu tô vendo minha colinha. E aí eu escrevi aqui, né, que Frankl vai defender propósito como salvação e não prazer e a distração. A gente vive uma vida hoje bastante hedônica e bastante distraída. Hedônica eu acho que desde sempre, quem tem as condições para ter prazer vai ter. A busca por estímulos corporais, a comida, o sexo, a bebida, drogas, enfim, são caráteres humanos muito intrínsecos dos valores humanos que a gente busca eliminar com uma espécie de ascese monástica, né? Seja no budismo, seja no cristianismo, especialmente no protestantismo, inclusive o livro que eu estou aqui vai falar especificamente disso, né? A Ética Protestante, do Max Weber.
E também vivemos um mundo onde reconhecemos a distração como a salvação. Então a gente não lida com as nossas emoções e a gente se distrai para não lidar com elas, porque lidar com as emoções é absolutamente desconfortável, lidar com a tristeza, lidar com a raiva, lidar com o medo, com a culpa. Então a gente pega o celular e fica ali scrollando infinitamente para ver se o dia passa e a gente morre. Claro que não necessariamente dessa forma que a gente enxerga, mas cada dia que a gente passa é um dia que a gente tenha menos para viver restante. Isso aqui é lógica, não é nem ponto de vista. E aí, pessoal, fica essa reflexão do Frankl, né? Qual propósito você ainda pode seguir na sua vida, você ainda pode viver, que vai fazer sua vida ter mais sentido, e toda vez que você estiver se sentindo muito mal, você tem que pensar, cara, por que eu estou enfrentando isso, né? Por que eu estou enfrentando isso? Se as coisas não tiverem um porquê muito claro, a gente não faz, a gente não conclui. Não tem como, né? É normal do ser humano. Se você não tem um motivo para uma ação, você não tem motivação. Semântica, simples, né? É claro que você vai olhar e falar assim, cara, isso é idiota de se pensar. Mas não, é uma coisa que a gente não percebe, porque o linguajar ele é banalizado, e como diria Wittgenstein, o tamanho do meu léxico, o tamanho do meu vocabulário é o tamanho do meu mundo. Por isso, se eu não tenho porquê, eu não tenho motivo, eu não tenho motivação. Sem motivação, eu não vou fazer nada, eu vou ficar vendo vídeo de coach raso para ver se eu tenho, se eu ganho alguma motivação deles, dos videozinhos. Aí tem uma segunda história, pessoal, quero contar para vocês aqui sobre filosofia, que é na década de 40 ainda. Então a gente estava lá, década de 40, Frankl sofrendo no nazismo alemão, e a gente pensa, esses alemães malditos e tal. Daí a gente vai para um país que é o favorito de muita gente, que era outra ditadura racial, que são os Estados Unidos da América. Muita gente não gosta disso aqui que eu tô falando, mas é verdade. Se você vê as leis de Jim Crow, os Estados Unidos sofriam um apartheid com repressão policial poderosíssima, e se isso não é que os negros nem votavam, então se isso não é de ditadura, não sei mais o que é. Então, o Malcolm X foi preso em 1946, e lá na cadeia ele começou a estudar filosofia. E para mostrar para vocês o quanto a filosofia é importante, eu quero mostrar como ele conseguiu instrumentalizar a filosofia para virar uma arma do próprio Malcolm X, né? Então ele leu Aristóteles, Baruch Spinoza, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, que é o Buda, e aí ele descobriu que filosofia não é um luxo, é uma musculação mental, é uma força mental. Ele achava que filosofia era só para as elites, era só para quem tinha tempo, e de fato, na cadeia ele tinha muito tempo. E ele estava retirado do sistema, teve ali uma oportunidade que ele nunca antes teve, provavelmente na sua vida. Mas ele entendeu o quê? Que quem pensa é livre e não prende a si mesmo. Ou seja, mesmo preso na cadeia, ele era mais livre do que todos aqueles que não pensavam, certo? Porque a gente se acredita livre, mas o que a gente pensa é tudo definido por algoritmos. Hoje em dia, se esse vídeo chegou para você, provavelmente foi por um algoritmo. As nossas bolhas políticas, ideológicas são todas organizadas, o nosso lazer é organizado, tudo é domesticado numa espécie de biopoder significante. Foucault vai dizer isso muito bem nos anos 70. E nós temos, então, essa incapacidade de escolher o que pensar por conta própria. E aí a gente passa pano, por exemplo, para situações como genocídios, ou fake news, ou violências de tudo quanto é tipo de totalitarismo, de qualquer espectro que seja, tanto de direita quanto de esquerda, certo? Aqui não é um ataque político ideológico, mas sim um ataque à ideologia acrítica, sem filtro, né? Por exemplo, se nós formos pegar, inclusive, muitos marxistas vão criticar, né, as políticas totalitárias do Stalin, por exemplo. E outros liberais vão criticar as políticas racistas dos Estados Unidos. Então, não é uma questão de ideologia, sim, é uma questão de refletir criticamente sobre os eventos que aconteceram na história para que a gente não repita ela. E a filosofia nos dá essas ferramentas. A neurociência, depois de alguns anos, então usei o Malcolm X, então depois de alguns anos a neurociência descobriu, tem um estudo de 2017, eu não lembro qual é a universidade, eu acho que é Oxford, mas posso estar chutando, porque muitos estudos são encomendados, Oxford, Harvard e tal, mas acho que é Oxford, que mostrou que
ler filosofia altera o nosso cérebro. Fortalece a atenção, e quando a gente fala de foco, a gente tá falando de atenção. Então, nesse mundo de TikTok, nesse mundo de vídeos de 10 segundos, nesse vídeo de vídeos de 1 minuto e tal, onde tudo é dopaminérgico e você não tem motivação para fazer nada, porque você tá apático de tanto prazer e estímulo sensorial, ter uma melhora no teu foco é um benefício absolutamente relevante. Então, a neurociência vai mostrar que ler altera o nosso cérebro, fortalece nossa atenção e, obviamente, fortalece o raciocínio, musculação cerebral. Algumas pessoas podem até se fazer uma pergunta absolutamente idiota, mas que é justa. Para que ter mais raciocínio? Para que ser mais inteligente? É uma pergunta justa, tá? Eu acho que, inclusive, quem nasceu inteligente, assim, no sentido de que desde o momento que forma o teu caráter, dos 10, 12 anos de idade em diante, sempre foi muito inteligente e não necessariamente viu a vida ser mais fácil por conta disso, até porque é a única realidade que a pessoa tem. E a pessoa pensa, poxa, ser inteligente nem é tanto benefício assim. Então, pensa que a vida real é como um videogame, certo? A sua inteligência é o seu XP. Inclusive em jogos que usam o sistema Special, por exemplo, como Fallout, quanto maior a inteligência do personagem, mais XP ele ganha. É meio que um hack, né? Você aumenta a inteligência e daí você consegue pegar mais experiência, mais XP. Então, o mais inteligente ele aprende mais rápido, ele se destaca. No mundo de inteligência artificial, os inteligentes, com certeza, né, e os críticos vão manter o seu trabalho, certo? Não sei exatamente ainda como, eu quero ter essa descoberta logo, mas é um palpite, uma opinião que eu tenho que quanto mais desenvolvimento crítico de raciocínio eu tiver, mais fácil vai ter eu me manter relevante nos anos que virão aí, as próximas 2 a 3 décadas. Depois disso, é muito difícil prever qualquer coisa. E aí, o que você tem que fazer? O exercício que eu te deixo aqui antes de ir embora. Leia um trecho de filosofia e escreva uma concordância e uma discordância. Então, você vai pegar qualquer livro, você pode ter na sua casa, você pode pegar um PDF, não me importa de quem, Platão, Aristóteles, John Stuart Mill, Adam Smith, Hayek, Marx, Bakunin, Bakhtin, Florestan Fernandes, Mises, cara, não me importa o que você pegar, você vai ler um trecho e você vai escrever daquele trecho, pode ser um parágrafo, pode ser menor do que isso, o que eu concordo e o que eu discordo com isso daqui. Para os mais avançados, eu digo o seguinte, leiam uma página, escrevam o que vocês discordam e escrevam depois uma síntese. Então você vai ter a tese, que é o texto, a antitese, que é você discordar, e você vai buscar um middle ground, meio termo entre o filósofo e você, criando assim uma síntese hegeliana, que a gente chama de superação dialética. E aí você vai sair mais inteligente, mas isso é para os avançados. Para concluir o vídeo, pessoal, lembre-se, Viktor Frankl e Malcolm X tinham um sentido, um propósito na vida. Qual que é o teu propósito? Me deixa aqui nos comentários, tá? Qual que é o seu propósito, o que você acredita ser, o seu propósito. E vai estar na descrição os links dos meus livros e mentoria, para ter essas aulas individuais comigo resolvendo seus problemas e as minhas outras redes sociais. Beleza? Muito obrigado, valeu, falou!